Revista Espírita, 1858. Aos leitores da Revista Espírita, fevereiro e dezembro. Aos leitores da Revista Espírita, fevereiro. Vários de nossos leitores quiseram responder ao apelo que fizemos em nosso primeiro número, com respeito às informações a nos serem fornecidas. Um grande número de fatos nos foi assinalado, entre os quais alguns muito importantes, pelo que somos infinitamente reconhecidos. Não o somos menos pelas reflexões que às vezes os acompanham, mesmo quando revelam um conhecimento incompleto da matéria. Proporcionarão esclarecimentos sobre os pontos que não tiverem sido bem compreendidos. Se não fazemos uma menção imediata dos documentos que nos são fornecidos, nem por isso nos passam despercebidos. Deles, sempre tomamos boa nota para serem aproveitados cedo ou tarde. A falta de espaço não é a única causa que pode retardar a publicação, mas ainda a oportunidade das circunstâncias e a necessidade de os relacionar aos artigos dos quais podem ser complementos úteis. A multiplicidade de nossas ocupações junto à extensa correspondência deixa-nos, por vezes, na impossibilidade material de responder como gostaríamos e como deveríamos às pessoas que nos dão a honra de nos escrever. Rogamos encarecidamente não interpretarem de maneira desfavorável um silêncio que independe de nossa vontade. Esperamos que sua boa vontade não se arrefaça e que não queiram interromper suas interessantes comunicações. A esse respeito, chamamos novamente sua atenção para a nota que inserimos no fim da introdução de nosso primeiro número. Aqui eu achei interessante colocar a nota. Nota. Por mais abundantes sejam nossas observações pessoais e as fontes onde as recolhemos, não dissimulamos as dificuldades da tarefa, nem a nossa insuficiência. Para suplementá-la, contamos com o concurso benevolente de todos quantos se interessam por essas questões. Seremos, pois, bastante reconhecidos pelas comunicações que houverem por bem transmitir-nos acerca dos diversos assuntos de nossos estudos. A esse respeito, chamamos a atenção para os seguintes pontos, sobre os quais poderão fornecer documentos. Primeiro, manifestações materiais ou inteligentes obtidas nas reuniões às quais assistirem. Segundo, fatos de lucidez sonambúlica e de êxtase. Terceiro, fatos de segunda vista, previsões, pressentimentos, etc. Quarto, fatos relativos ao poder oculto atribuídos com ou sem razão a certos indivíduos. Quinto, lendas e crenças populares. Sexto, fatos de visões e aparições. Sétimo, fenômenos psicológicos particulares que por vezes ocorrem no instante da morte. Oitavo, problemas morais e psicológicos a resolver. Nono, fatos morais, atos notáveis de devotamento e abnegação dos quais possam ser útil propagar o exemplo. Décimo, indicação de obras antigas ou modernas, francesas ou estrangeiras, onde se encontrem fatos relativos à manifestação de inteligências ocultas, com a designação e, se possível, a citação das passagens. Do mesmo modo, no que diz respeito à opinião emitida sobre a existência dos espíritos e suas relações com os homens, por autores antigos ou modernos, cujo nome e saber possam lhes dar autoridade. Não daremos a conhecer o nome das pessoas que nos enviarem as comunicações, a não ser que, para isso, sejamos formalmente autorizados.
A propósito das informações que por obséquio solicitamos, rogando, além disso, não deixarem de nos dizer quando poderemos, sem cometer inconveniência, fazer menção dos lugares e das pessoas. As observações acima se aplicam igualmente às questões que nos são dirigidas sobre diversos pontos da doutrina. Quando necessitarem de um desenvolvimento de maior extensão, tanto menos possível nos é responder por escrito, quando muitas vezes a mesma coisa deve ser repetida a um grande número de pessoas. Destinando-se nossa revista a servir de meio de correspondência, nela tais respostas naturalmente encontrarão lugar à medida que os assuntos tratados nos oferecerem oportunidade, e isso com tanto mais vantagem quanto mais completas e proveitosas forem as explicações. Allan Kardec. Resumo aos leitores da Revista Espírita, fevereiro de 1858. O texto de fevereiro apresenta a Revista Espírita como um veículo fundamental para a disseminação e estudo dos fenômenos espirituais descritos por Allan Kardec como uma nova ciência. Kardec convida os leitores a colaborarem com observações e estudos sobre os fenômenos espíritas, enfatizando a necessidade de uma abordagem científica e metódica. Ele reconhece as dificuldades e a insuficiência de suas próprias observações, pedindo a colaboração benevolente dos interessados, que poderiam fornecer documentos e testemunhos sobre fenômenos, como manifestações materiais e inteligentes obtidas em reuniões. 2. Lucidez sonambúlica e êxtase. 3. Segunda vista, previsões e pressentimentos. 4. Fatos atribuídos a poderes ocultos em indivíduos. 5. Lendas e crenças populares. 6. Visões e aparições. 7. Fenômenos psicológicos no instante da morte. 8. Problemas morais e psicológicos a resolver. 9. Atos notáveis de devotamento e abnegação. 10. Obras e autores que tratam de manifestações espirituais e a opinião sobre a existência dos espíritos. Além de destacar o papel da revista como um fórum de comunicação e troca de ideias entre os espíritas, o texto também oferece uma lista de temas específicos de interesse para o estudo e pesquisa. Kardec ainda assegura o anonimato dos colaboradores, exceto se houver autorização formal para a divulgação de nomes. Com essa ampliação, o texto sublinha a importância da colaboração ativa de leitores para o avanço dos estudos espíritas, reforçando o caráter coletivo e investigativo da doutrina. Demonstrando a intenção de Kardec em estimular a construção colaborativa do conhecimento espírita, fazendo da revista não apenas um veículo de comunicação, mas também uma plataforma de troca de experiências e saberes. Aos leitores da Revista Espírita, dezembro, conclusão do ano de 1858. A Revista Espírita acaba de completar o seu primeiro ano e nos sentimos felizes em anunciar que, doravante, estando assegurada sua existência por um número de assinantes que aumenta a cada dia, daremos prosseguimento às suas publicações. Os testemunhos de simpatia que temos recebido de toda parte, o sufrágio dos homens mais eminentes pelo saber e pela posição social, são para nós um poderoso encorajamento na laboriosa tarefa que empreendemos. Que aqueles, pois, que nos apoiaram na realização de nossa obra, possam aqui receber o penhor de nossa gratidão. Seria um fato inusitado, nos fastos da publicidade, se não nos defrontássemos com contradições, nem com críticas, sobretudo quando se trata da emissão de ideias tão recentes. Mas,
Se de alguma coisa devemos admirar-nos, é de ter encontrado tão poucos contraditores, em comparação com os sinais de aprovação que nos foram dados. E, sem dúvida, isso se deve bem menos ao mérito do escritor do que à atração suscitada pelo próprio assunto tratado e ao crédito que, diariamente, conquista nas mais altas camadas da sociedade. Nós o devemos também, e disso estamos convencidos, à dignidade que sempre temos conservado diante dos nossos adversários, deixando que o público julgue entre a moderação de uma parte e a inconveniência de outra. O Espiritismo marcha no mundo inteiro a passos de gigante. Todo dia reúne alguns dissidentes pela força das coisas, e se de nossa parte podemos lançar alguns grãos na balança desse grande movimento que se opera e que marcará nossa época como uma nova era, não será melindrando nem nos chocando frontalmente com aqueles que queremos justamente conquistar. É por esse raciocínio, e não pelas injúrias, que nos faremos escutar. A esse respeito, os espíritos superiores que nos assistem dão-nos a regra de proceder e o exemplo. Seria indigno de uma doutrina que não prega senão o amor e a benevolência descer até a arena do personalismo. Deixamos esse papel aos que não a compreendem. Nada nos fará desviar da linha que temos seguido, da calma e do sangue frio que não cessamos de demonstrar no exame raciocinado de todos os problemas, sabendo que assim conquistaremos mais partidários sérios para o espiritismo do que pelo azedume e pela acrimônia. Na introdução com que iniciamos o nosso primeiro número, traçamos o plano que nos propunhamos seguir. Citar os fatos, mas também investigá-los e submetê-los ao escalpelo da observação, apreciá-los e deduzir-lhe as consequências. No princípio, toda a atenção se concentrou nos fenômenos materiais, que então alimentavam a curiosidade do público. Mas a curiosidade não dura sempre. Uma vez satisfeita, deixa de interessar, assim como a criança que abandona um brinquedo. Naquela época, os espíritos nos disseram: este é o primeiro período, que logo passará para ceder lugar a ideias mais elevadas. Fatos novos haverão de revelar-se, marcando um novo período, o filosófico, e em pouco tempo a doutrina crescerá, como a criança que deixa o berço. Não vos inquieteis com as zombarias. Os próprios zombadores serão zombados, e amanhã encontrareis zelosos defensores entre os vossos mais ardentes adversários de hoje. Quer Deus que assim o seja, e fomos encarregados de executar a sua vontade. A má vontade de alguns homens não prevalecerá contra ela. O orgulho dos que pretendem saber mais que ele será abatido. Realmente estamos longe das mesas girantes, que não divertem mais, porque tudo cansa. Só não nos afadigamos daquilo que fala ao raciocínio. E o Espiritismo voga a plenas velas em seu segundo período. Todos compreenderam que é toda uma ciência que se funda, toda uma filosofia, uma nova ordem de ideias. Era preciso seguir esse movimento, contribuir mesmo para ele, sob pena de sermos rapidamente ultrapassados. Eis porque nos esforçamos por nos manter à altura, sem nos fecharmos nos estreitos limites de um boletim anedótico. Elevando-se à posição de doutrina filosófica, o Espiritismo conquistou inúmeros aderentes, mesmo entre os que não testemunharam nenhum fato material. É que o homem aprecia o que lhe fala a razão, aquilo de que pode dar-se conta. É que encontra na filosofia espírita algo mais que um divertimento,
qualquer coisa a preencher-lhe o pungente vazio da incerteza. Adentrando o mundo extracorporal pelo caminho da observação, nele quisemos que penetrassem nossos leitores, a fim de fazer que o entendessem. A eles cabe julgar se alcançamos o nosso objetivo. Prosseguiremos, pois, em nossa tarefa no ano que se vai iniciar e que, contudo, anuncia, deverá ser muito fecundo. Novos fatos de uma ordem estranha surgem nesse momento a revelar-nos novos mistérios. Registrá-lo-emos cuidadosamente, neles procurando a luz com tanta perseverança quanto no passado, visto tudo pressagiar que o Espiritismo entrará em uma nova fase, mais grandiosa e ainda mais sublime. Allan Kardec. Resumo. Aos leitores da Revista Espírita, dezembro de 1858. Conclusão do ano de 1858. Reflete uma análise do primeiro ano de publicação da Revista Espírita, com o autor expressando satisfação pelo crescimento da sua popularidade e pela recepção positiva que recebeu. Kardec destaca que, apesar de algumas críticas, a aceitação foi amplamente maior, especialmente por parte de intelectuais e pessoas de alta posição social. Ele acredita que o sucesso se deve mais ao interesse crescente pelo tema do Espiritismo do que ao mérito pessoal como escritor, além da forma digna com que enfrentou as críticas. Kardec observa o rápido avanço do Espiritismo no mundo, enfatizando que a expansão da doutrina não será conquistada por confrontos ou insultos, mas por meio do raciocínio, seguindo os exemplos dados pelos espíritos superiores. Ele reforça que o Espiritismo deve manter-se fiel a seus princípios de amor e benevolência, evitando o personalismo e a agressividade, o que garantirá a adesão de seguidores sinceros. Ao longo do ano, a Revista Espírita evoluiu de uma simples observação de fenômenos materiais para uma abordagem mais filosófica. Kardec ressalta que, inicialmente, o público estava curioso com fenômenos, como as mesas girantes, mas que essa curiosidade cedeu lugar ao interesse por ideias mais elevadas e profundas. Ele aponta que a doutrina espírita está se desenvolvendo como uma ciência e uma filosofia, que aborda questões importantes para a humanidade, preenchendo o vazio deixado pela incerteza existencial. Concluindo, Kardec projeta um futuro promissor para o Espiritismo, com novos fatos e revelações que contribuirão para uma fase ainda mais grandiosa da doutrina. Ele se compromete a continuar investigando e relatando esses novos fenômenos, sempre com o objetivo de elevar o entendimento dos leitores sobre o mundo espiritual. Comparação e reflexão entre os textos de fevereiro e dezembro de 1858. Os textos de fevereiro e dezembro da Revista Espírita oferecem uma visão complementar sobre o Espiritismo, destacando diferentes aspectos da evolução da doutrina ao longo do ano. Fevereiro. Introdução e entusiasmo inicial. O texto de fevereiro marca o começo da Revista Espírita, com Allan Kardec apresentando a missão da revista como um ponto de referência para o movimento espírita. Ele convida os leitores a colaborarem com suas observações e experiências, destacando a necessidade de construção coletiva do conhecimento espírita. A revista é vista como uma plataforma para estudos científicos dos fenômenos espirituais. Enfoque colaborativo e científico. Kardec reconhece as limitações de suas observações e propõe que os leitores contribuam com relatos de fenômenos espirituais, sugerindo uma abordagem experimental e investigativa, reforçando a ideia que
de que o Espiritismo é uma ciência em construção, baseada na troca de experiências. Dezembro, reflexão e amadurecimento filosófico. O texto de dezembro oferece uma retrospectiva do ano de 1858, ressaltando os avanços e desafios enfrentados pelo movimento espírita. Além de fazer um balanço dos progressos científicos, Kardec aprofunda-se na dimensão filosófica do espiritismo, refletindo sobre questões morais e a natureza da alma. Ele sublinha a importância da doutrina como uma filosofia de vida que busca promover o crescimento espiritual e o aperfeiçoamento moral da humanidade. Rigor científico e moral. Kardec reflete sobre a importância de manter um estudo rigoroso e disciplinado dos fenômenos, ao mesmo tempo em que enfatiza o caráter ético e moral do Espiritismo. O Espiritismo, para ele, não se trata apenas de investigar fenômenos, mas de oferecer uma proposta filosófica para a evolução espiritual do ser humano. Reflexão sobre a evolução do discurso. Evolução do foco. O texto de fevereiro se concentra no entusiasmo inicial pela pesquisa científica e na construção colaborativa da doutrina, enquanto o de dezembro revela um amadurecimento filosófico e reflexivo, mostrando como o Espiritismo evolui de uma ciência dos fenômenos para uma filosofia espiritual completa. O foco inicial nos fenômenos é gradualmente complementado pela ênfase na transformação moral e no desenvolvimento espiritual. Diferença no tom. Em fevereiro, Kardec expressa otimismo e chama os leitores à colaboração ativa. Em dezembro, o tom é mais reflexivo, demonstrando que o ano trouxe desafios, mas também um entendimento mais profundo das implicações filosóficas e morais do Espiritismo. Kardec mostra uma visão mais equilibrada entre ciência e filosofia. Conclusão. A comparação mostra que os textos de fevereiro e dezembro complementam-se. Enquanto o primeiro inaugura a missão científica e colaborativa do Espiritismo, o segundo traz uma reflexão mais profunda sobre as implicações filosóficas e morais da doutrina, revelando um progresso significativo no pensamento de Allan Kardec ao longo de 1858. Este foi o meu entendimento dos textos e agradeço aos colegas que quiserem completar o meu trabalho.